Olá, amigos! O nosso tema de hoje é instigante, a fragilidade espiritual diante da experiência do poder. Vamos lá? Introdução. Escândalos recentes, muito comentados e debatidos, revelam que algo vai além dos fatos em si. Eles expõem a estrutura moral de nossa época. Vivemos um tempo marcado por um materialismo que obscurece a visão e foca apenas no que é passageiro, esquecendo a essência espiritual do ser humano, rica em talentos e possibilidades. Quando esses fatos vêm à tona, percebemos que eles não surgiram do nada. Foram preparados e sustentados por um ambiente de omissão, silêncios e convivências indevidas que, aos poucos, tornaram o erro aceitável. Assim, mais do que expor condutas inadequadas, esses eventos mostram o enfraquecimento dos valores éticos e espirituais que deveriam guiar o ser humano e ajudá-lo a amadurecer. Nesse cenário, o que parece apenas um erro moral torna-se um espelho da consciência de todos. Diante dele, não bastam julgamentos apressados. É preciso perguntar: o que deixamos passar? O que aceitamos por conveniência? É nesse terreno silencioso que nascem as distorções que mais tarde tornam-se visíveis e chocantes. Esta reflexão, à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, afirma que o poder, quando não é guiado pela consciência e pela moral, deforma tanto quem o exerce quanto quem o aceita. Certos episódios servem como avisos. Lembram que o sucesso financeiro e a influência social, sem maturidade espiritual, tornam-se o lugar perfeito para a perda de limites. As consequências desses erros ferem não apenas o indivíduo, mas toda a sociedade. O vazio espiritual e a perda de limites. Quando os valores espirituais enfraquecem, surge a dificuldade de reconhecer limites e controlar impulsos. Torna-se difícil agir com responsabilidade e olhar além do momento presente. De fato, quando a busca pelo aperfeiçoamento espiritual é deixada de lado, a vida passa a ser medida apenas pela utilidade, pelo prazer e pelo êxito material. Nesse estado, a consciência perde sua profundidade, o discernimento falha e as pessoas começam a aceitar justificativas falsas para o que não tem justificativa. Comportamentos errados não surgem de repente, eles entram devagar, alimentados por pequenas concessões e pela normalização de atitudes contrárias ao bem. Note como, em muitos lugares, piadas ofensivas ou pequenos desrespeitos que pareciam bobagem no início passam a ser tolerados. Com o tempo, viram parte da cultura do grupo, abrindo as portas para os erros mais graves. A falta de uma base espiritual sólida enfraquece a resistência interna das pessoas. Isso prova que uma crise moral raramente começa com um ato extremo, mas sim com o lento desgaste da consciência. O poder material como amplificador do vazio interior. Quando o vazio espiritual se une ao poder material, os estragos costumam ser devastadores. O poder não é um mal em si. Ele pode ser uma ferramenta incrível de serviço e transformação positiva. O problema surge quando cai nas mãos de quem não tem equilíbrio ou base moral. Nessas mãos, o poder vira alimento para o egoísmo e afasta a pessoa da empatia e do respeito ao próximo. Ter muitos recursos e influência pode criar a falsa sensação de que se é intocável, o que desativa os freios internos que mantêm as pessoas atentas e éticas. O poder não cria defeitos, ele apenas amplia o que já estava
lá dentro. As virtudes crescem sob o poder, mas as fraquezas também. É fácil notar como cargos de autoridade permitem pequenos abusos que as pessoas fingem não ver. Um favorecimento aqui, um silenciamento de crítica ali. Esses gestos, se não encontram resistência moral, criam uma cultura de cumplicidade silenciosa que destrói aos poucos a justiça e a humanidade nas relações, da fragilidade interior ao impacto coletivo. O que começa como uma fraqueza pessoal acaba atingindo a todos. A falta de princípios no uso do poder deixa de ser um problema individual e passa a destruir a confiança nas instituições e na dignidade das pessoas. Nossos estudos filosófico-espiritualistas, através dos ensinamentos do racionalismo cristão, mostram que o poder, sem maturidade e lucidez, projeta o vazio do ser humano sobre o mundo, multiplicando seus erros. Por isso, é urgente o esclarecimento espiritual. Só quando as pessoas redescobrirem o seu valor interior e seus atributos espirituais é que poderão usar o poder para o bem comum. Isso exige vencer o egoísmo e o desejo de satisfação imediata, entendendo que o poder não serve para dominar, mas para cuidar e ser solidário. O desenvolvimento dos atributos como resistência. Se o poder amplia as distorções da alma, onde se pode interromper esse ciclo? A resposta não está em regras externas, mas dentro do ser humano, no desenvolvimento consciente dos atributos, como a inteligência, o raciocínio e a sensibilidade. É na intimidade que se decide como usar o sucesso e onde colocar os limites. Sem essa bússola interna, as leis tornam-se insuficientes e as fiscalizações falham diante das desculpas que as pessoas criam para elas mesmas. A espiritualidade, vista como um exercício de autoconhecimento e vigilância, é a maior resistência humana. Ela não é feita apenas de palavras, mas da capacidade de passar os desejos e ambições pelo filtro da honestidade e da razão. Nesse caminho, o desapego não é fugir do mundo, mas ser livre perante ele. A disciplina não é um peso, mas um jeito de organizar a vida. A honestidade deixa de ser apenas bonita de se ver e passa a ser uma paz interna. Onde há pessoas livres por dentro, o poder é usado com moderação. Onde há consciência atenta, a influência não vira dominação. Onde há paz, há menos disputa e mais união. A fraternidade deixa de ser um sonho e vira realidade, porque se passa a enxergar o outro como alguém que merece respeito. Conclusão. Esta reflexão nos mostra uma corrente de ideias que não podemos ignorar. Se o interior enfraquece, os valores somem. Sem valores, a consciência falha. Se a consciência vacila, o poder vira distorção. E essa distorção fere a sociedade. Os escândalos que vemos são apenas sinais de um problema mais profundo que começa na consciência de cada um. Mas, se a crise nasce por dentro, a solução também está lá. Redescobrir a espiritualidade não é uma fuga, mas um reencontro com o sentido real da vida. É o que nos protege do fascínio do sucesso material e nos dá coerência. Não há dúvida, o desapego nos liberta da obsessão por ter. A honestidade nos traz paz, a disciplina organiza a nossa vontade e a fraternidade abre caminho para a convivência.
Assim, evoluir espiritualmente passa a ser uma prática diária que muda a nossa forma de existir. Imagine a sociedade como um grande vitral. Cada consciência é um pedaço de vidro indispensável. Quando o vidro fica sujo ou opaco por falta de luz interna, o desenho todo perde a cor. Mas basta que a luz volte a brilhar através de cada peça que a beleza reaparece. A espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão é essa luz, acesa dentro de nós, capaz de devolver sentido aos nossos laços e direção ao nosso caminho. Mais do que apontar erros, precisamos iluminar nosso interior. Em tempos de pressa e superficialidade, a verdadeira mudança é discreta. Nasce no silêncio, cresce na vigilância e aparece na serenidade das atitudes. É retornando ao essencial que o poder volta a servir a sociedade. As relações recuperam a dignidade e a vida encontra a paz e a fraternidade. Muito obrigado.